Aí você fez o concurso 82? 82, no final de 82 para começar em 83. Eu sei essas coisas todas por causa de Copa do Mundo. 78 que eu entrei aqui é a Copa da Argentina, e 82 que eu estou no objetivo e estou presto o concurso é a Copa da Espanha. Né? Mas aí eu comecei a pós-graduação, o mestrado em 83. Aí eu entrei na seleção de Campinas. Né? E aí também eu arrumei umas escolas melhores para dar aula. Eu não parei de dar aula. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Você saí do objetivo. Você ia assistir aula e voltar? Aí era esse aluno itinerante. Né? Você vai, bate e volta. E era um horror. Um horror. Uma experiência desagradável, porque Campinas não é tão perto assim. Naquela época era menos perto ainda, porque os carros, a gente ia de Fusca. Né? Então demorava 1h e pico para chegar lá, e você chegava lá, não tinha ar-condicionado, nem no carro, nem lá. Campinas é quente pra cachorro. Aí você chegava lá, não tinha aula, tinha greve, tinha isso, aquilo, isso aí, ó. Campinas para bater e voltar. Puta merda, que ódio e tal. Mas então aí eu diminui muito o número de aulas que eu dava, arrumei um colégio melhor para dar aula, né, dava poucas aulas e fui fazendo a graduação e vivendo de bolsa e poucas aulas. Né? Pós-graduação. Agora, para ingressar lá, além da prova de seleção, precisava ter algum projeto, orientador? Não, já não? Era não. Depois que entrava no curso? Depois que tinha. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Quer dizer, tinha ideias chutadas e pensamentos vagos. Daí, como eu disse, eu tinha feito um curso com o Guillaume e tinha feito uma coisa sobre... né, tipo, o Guillaume dava Foucault e essas coisas e tal. Aí eu tinha começado a fazer uma coisa de... pensar em fazer coisa de... formação da classe operária e criminalidade, uma coisa que ia meio pelo livro do Boris Fausto, pelas coisas que o Paulo Sérgio Pinheiro estava estudando, então eu tinha um certo atração por essa coisa do Paulo Sérgio Pinheiro, que ele estava trabalhando ali na Unicamp nessa época, achei que eu ia para isso. Tem o pessoal da história também lá. Mas isso eu não conhecia muito, não. Mas tinha essa coisa, era meio essa coisa meio junção de Thompson, Foucault, classe operária. Eu tinha lido o livro do Kovarik, do Boris Fausto. Então tinha uma coisa entre movimento operário, anarquismo e criminalidade e formação da classe operária. Tinha também muita influência dos cursos que eu tinha feito com o Juarez, né, que trabalhava com essa coisa de formação da classe operária, essa coisa. Então tinha uma coisa... Só curiosidade, nessa mesma época também o PT tinha acabado de ser fundado, tinha toda essa discussão sobre frente ou não e tal, né, política. Você participava disso? Não, não tinha. Não tinha. No mestrado não. Mas aí eu fiz... eu tinha engajamento muito pequeno, assim, direto. Tinha feito, em 78 fiz campanha para um cara, em 82 já não estava fazendo campanha, assim, né? Mas aí quando eu fui para a Unicamp, aí o primeiro curso que eu fiz lá foi com a Maria Hermínia. Né? E aí a linha que a Maria Hermínia era, né, a chefe do departamento, a chefe da pós-graduação, estava organizando o negócio lá. E ela estava montando como que é o nome do núcleo lá, acho que é NUP, né? Não, NUP é o de população, NEP, né? Ou NEP, que chamava na época, NEP, que era uma coisa de políticas públicas e política social. Aí eu fiz um curso com ela, que era aquela coisa de Marshall, Bendix, e começo da política social, daí Vanderlei, cidadania regulada, esse tipo de coisa. E aí fui meio sendo atraída, digamos assim, para
para a área gravitacional da Hermínia, né? Aí fiquei tentando, vendo se fazia pesquisa para ela ou não, ficou meio um namoro ali, uma coisa, mas rapidamente ela virou a minha orientadora lá, né? Mas ainda ainda não tinha claro o que eu ia fazer. A gente tinha que fazer muito curso. A Unicamp era um modelo de formação mesmo, né? Você tinha que fazer mais o americano. Mais o americano e tal. Mas aí, paradoxalmente, eu peguei muito curso para fazer aqui. Você podia fazer muito curso aqui, né? Então, eu fiz muito curso aqui, fiz com o Carlos Estevam, né? Outro cara que eu esqueci de mencionar, que eu gostava muito, que foi muito influente para mim, é o Leôncio. Na graduação, fiz curso com ele. Né? Aí, o que é também irônico é que o Juarez e o Leôncio, logo depois que eu entrei na Unicamp, eles foram para a Unicamp também, se aposentam aqui e vão para a Unicamp. Aí eu fiz curso com eles de mestrado lá, né, com eles lá, e vim fazer curso com o Carlos Estevam aqui. Né? E aí ficou meio assim, fazendo o curso com o Carlos Estevam, era, acho que foi 83, 84, por já logo aí. Ele estava estudando constitucionalismo e estava meio já com a antena ligada para uma possível constituinte, né? E então começou a dar teoria constitucional, deu um curso aqui de teoria constitucional, a importância das instituições, escolhas de sistema de eleição, etc. E eu fui indo para essa coisa. Ao mesmo tempo, logo depois, eu fiz um curso com o Regis Cassandra, que também, cara, que professor. Puta que pariu, que professor. Impressionante. Né? Era um cara de uma... Putz, era impressionante. Ele era um encantador de cobras. Você ficava maravilhado sei lá, ele tinha um engajamento, sei lá. E o Carlos, o Regis, deu pra gente ler Bobbio. Assim, aquele... coisa do justnaturalismo, Bobbio e Bovero. Né? A gente leu em italiano. Né? Não tinha tradução. Né? Então a gente leu a versão em italiano. Puta, aí eu apaixonei pelo Bobbio. Tanto que eu comecei a ler italiano. Né? Eu lia tudo, ia atrás das coisas do Bobbio, achava onde que tinha e tal. Então comecei a ir um pouco para a teoria. Né? E também, outro curso que eu fiz, eu fui na PUC fazer um curso com o Bolívar. O Bolívar tinha sido professor aqui rapidinho, né? Mas não era professor muito engajado aqui, ele estava mais na PUC. Né? Aí ele dava um curso de pós-graduação lá, que era um negócio, era a teoria das transições. Juan Lins, Stepan, Odônio, esse tipo de coisa, que era o trabalho dele. Né? Mas isso é antes do projeto O'Donnell, Whitehead e Schmitter. Né? Que o Bolívar participa no início desse projeto. Né? Então o Bolívar está engajado nisso. Né? E, aquilo para mim foi algo que eu quero. Né? Então o Carlos Estevam discutindo constitucionalismo, pensando como é que a gente abre uma boa Constituição para o Brasil aí para frente. Né? O Regis com essa uma nova visão, né? O Bobbio, essa coisa de... Eu tinha lido, na verdade, Bobbio, eu esqueci, um dos cursos que eu fiz com o Carlos Estevam na graduação, o Carlos Estevam deu o livro clássico do Bobbio, Qual Socialismo? Né? Onde
principal argumento é o marxismo não tem teoria política, né? Porque o marxismo quer o fim do Estado, então não tem teoria política marxista, né? Então aquilo para mim era, né, então tem que ir para outro lugar, né? Então começa a ler Linz, começa a ler a ciência política norte-americana. E a Unicamp era muito mais aberta para isso, a Hermínia, sobretudo, a Sonia Drive, né? Muito mais abertas à ciência política norte-americana do que aqui, né? Tanto que daí, por isso que eu vou fazer o curso com o Bolívar, né? E aí isso que é o que eu queria fazer, né? Eu quero pensar o que está rolando aqui, né? O Brasil em transição e ninguém pensando nada sobre isso, né? Mas o primeiro projeto que eu formulei, daí muito de escrever uma tese de mestrado, foi um projeto em que a minha ideia era comparar Madison, Mill e Tocqueville. Essa coisa de tirania das maiorias, o que é teoria democrática com tirania das maiorias. E até tive um projeto aprovado na FAPESP com essa entrada, sob orientação da Hermínia, né? E cheguei a receber a bolsa por uns 2 meses, 3 meses. Mas quando eu entrei com esse projeto, eu já tinha parei de dar aula, né? Falei, agora acho que eu vou ser acadêmico mesmo para valer, então chega disso, então vou fazer um projeto de tese, vou só estudar. E aí comecei só a estudar, né? E realmente foi uma fase da minha vida que eu lia bastante, estudava bastante, mas dessa coisa da política social, digamos assim, né? Da expansão do Estado social, eu voltei um passo atrás, né? Liberalismo e democracia era o meu tema ali, né? E Madison, Tocqueville. Agora era uma coisa maluca, porque eu não lia francês. Eu estudar o Tocqueville sem ler francês, né? Até eu tinha feito também curso com a Célia sobre Tocqueville, aqui na pós-graduação, né? E também o Madison, você não achava patavina nenhuma aqui no Brasil. É pré-internet isso, né? Então não tinha bibliografia complementar nenhuma, né? Então era um projeto fadado ao fracasso, né? Mas então aí estava meio nesse mundo aí, né?